Fala, amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Prosa Legal. Hoje aqui recebemos mais um convidado ilustre. Estamos aqui hoje com o grande amigo, querido advogado, Dr. Matheus Chagas. Estou aqui ao lado do meu querido amigo Igor Franco e temos aqui a honra, né, Igor, de receber mais um convidado de peso, mais um advogado de realmente uma grande reputação profissional e pessoal para bater um papo bem legal com a gente. Muito bom, novo convidado, vamos ouvir aí um pouco o que é que ele tem para nós, conhecer um pouco mais, que esse sempre foi o nosso intuito, né? A prosa aqui legal é mais do que seja interessante do que é propriamente a lei, né? Nesse duplo sentido, mas sempre buscamos aqui conhecer essas histórias, quem são esses juristas por trás. E é claro que a gente vai dar uma pitada aí de direito, ouvir um pouco sobre os pensamentos, né, quais são os novos desafios, sua história, o que é o que a gente gosta. Então, seja muito bem-vindo, Dr. Matheus Chagas. Prazer recebê-lo aqui. Vamos conversar aí um pouquinho, saber mais sobre você, que nós tivemos interesse em conhecer um pouco mais. Então, vamos ouvir o que é que você tem a dizer. Fique à vontade. Então, se é algo informal, pode tirar o doutor já, né? Vamos tratar aqui como melhor ainda. amigos. Obrigado pela oportunidade aqui, Daniel e Igor. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Já vi outros episódios, né? E realmente o conteúdo é legal, porque esse bate-papo mais informal, né? Para a gente também contribuir um pouco com o que a gente já viveu aí nessa história do direito, da advocacia principalmente. E poder passar essa mensagem aí para os colegas. Perfeito. Muito obrigado aí. Maravilha. Apresentando aqui um currículo formal, antes da gente falar sobre o currículo informal, o Dr. Matheus Chagas é graduado pela USP, possui mais de uma especialização em Direito Tributário, tanto pelo IBMEC, como também pela Faculdade de Economia e Administração, também vinculada à USP. É advogado há 18 anos aqui no estado, tem uma atuação militante, especializada, então realmente um profissional de mão cheia, né? E aproveitando já esse ensejo dessa introdução, conta aí, como é que surgiu essa escolha, primeiramente pela área jurídica em si, como é que foi sua trajetória, ser graduado pela USP, até a USP, morou em São Paulo, nasceu em São Paulo, de onde é que vem Matheus Chagas? Conta aí pra gente que a gente tá curioso. Daniel, pra mim, veja, eu sempre vou começar do meio, mas depois eu volto pro início. Eu sempre fui um advogado discreto, né? Nunca me expus tanto. Até o início do ano, nem Instagram eu tinha. Então, eu sempre atuei de forma discreta, sempre trabalhei de forma ética, né, de forma discreta com meus clientes, com os casos. Eu acho que o judiciário tem recebido um protagonismo nos últimos anos que não deveria receber, né, não deveria ter. O judiciário ele tem que ser provocado, ele não é provocador. Né, mas, então, eu tenho isso comigo, carrego essa descrição comigo, sempre tenho essa característica. Mas enfim, agora com essa nova empreitada aí, eu tive que me expor e me apresentar, mostrar quem eu sou, o que eu já fiz, o que eu pretendo fazer. Mas, voltando ao início aqui, minha família é da área jurídica, né, todos, até da segunda geração aí, minha avó, meu avô, todos são da área jurídica, mas não são advogados, né? São todos da área de cartórios. Então, meu irmão é tabelião, minha mãe também é tabeliã, minha avó é tabeliã, meu pai foi tabelião também. O direito já está no sangue. Então é aquela coisa, nos almoços, nos jantares em casa só se falava de direito. Direito o assunto legal. Notarial, direito notarial e registral, mas sempre sobre o direito. Então, para mim foi uma opção natural, né, escolher o direito. Realmente nunca me passou pela cabeça fazer uma outra faculdade que não fosse a faculdade de Direito. E aí com 17 anos, eu estava aqui em Aracaju, eu sou nascido e criado aqui em Aracaju, minha família também toda daqui. Mas aí com 17 anos eu estava fazendo o segundo ano aqui do ensino médio na época, né? E aí surgiu uma oportunidade de morar em São Paulo. Que naquele momento, confesso, nem passava pela minha cabeça sair daqui de Aracaju. Estava bem, estava feliz, enfim. Mas surgiu essa oportunidade até porque foi por uma ocasião de minha mãe, né? Minha mãe na época, ela achou por bem retornar aos estudos, depois ela com quase 40 e poucos anos, a idade que eu tenho hoje, inclusive.
41 anos. Ela com essa idade resolveu voltar aos estudos, resolveu voltar a estudar para fazer um concurso para cartório. E aí ela resolveu ir para São Paulo para ficar lá 1 ano estudando num cursinho lá, num cursinho preparatório para concurso de cartório. E me chamou para ir juntos. Eu estava na época próximo ali de fazer o vestibular, né? E me chamou para ir junto. E aí, enfim, uniu. Ela foi, eu fui. Eu fui lá fazer o 3º ano do ensino médio, lá em São Paulo. E ela foi fazer esse cursinho lá preparatório para cartório. No final do ano, ela passou num concurso. E hoje ela é tabeliã em Manaus. Passou nesse concurso para cartório e assumiu lá a titularidade desse tabelionato lá em Manaus. Até hoje, ela está lá em Manaus. E eu fiz o 3º ano lá, em São Paulo. E na mesma oportunidade fui aprovado, no final do ano, fui aprovado no vestibular da USP. Então, de fato, é o vestibular, na época, né, há 23 anos atrás. Há 23 anos atrás. Era o vestibular mais concorrido, né, de Direito, junto com a UNB na época, era a UNB e USP. Mas eu fui aprovado e, enfim, prestei e fiz a faculdade lá no Largo de São Francisco, né, prédio lindíssimo, lá no centro de São Paulo. Para mim foi uma experiência de vida singular, né? Porque a gente chega numa cidade 10 vezes o tamanho de Aracaju, talvez, 20 vezes o tamanho de Aracaju. 20 não, mais até, eu acho. Muito mais. Quando a gente chega lá, pisa a primeira vez em São Paulo, eu digo isso assim, porque além da cidade do Nordeste, antes que a primeira vez que eu fui em São Paulo, saí de Sergipe para São Paulo, eu fiquei assim, poxa, cada prédio enorme, a gente não é acostumado, as avenidas, a gente se sente pequeno. Exatamente. Né? A gente se sente pequeno e realmente eu acho que principalmente na juventude e para estudar, eu acho que o choque é ainda maior. Já é um choque quando a gente já tem uma experiência de vida além, quanto mais na juventude que você foi. Exatamente. Então, para mim foi tudo novo. Né? E a gente sofre lá em São Paulo, não tem como dizer que o nordestino não sofre lá. É impossível, ainda mais na USP, uma faculdade que é, de certa forma, elitista, né? Claro. Então, por ser nordestino, enfim, por ser pardo, inclusive, né, você tem uma certa resistência, né, aos nativos lá, o pessoal local de São Paulo. Mas foi uma experiência sensacional, né? Então, depois de 5 anos aí, fui graduado. Naquela época ali eu já comecei no 2º ano da faculdade, né? Eu já comecei a estagiar e já comecei a estagiar na área tributária em escritórios, né? Sempre fui, até hoje ainda estou na advocacia privada. Então sempre trabalhei em escritórios, na maioria deles especializados em matéria tributária. Então, desde a faculdade, você já foi se direcionado a gostar da advocacia? Desde. Tem 18 anos que eu sou advogado e tem 18 anos, tem 21 anos que eu atuo e milito na área tributária. Porque eu comecei estagiando na área tributária já. Então, eu fiquei do 2º ali até o 5º ano da faculdade estagiando na área tributária. O escritório que eu estagiava na época me pediu para ficar, aí depois quando eu me formei, né, me pediu para ficar como advogado responsável pela área tributária lá do escritório. Então eu fiquei lá em São Paulo. Eu sempre trabalhei em escritórios na qualidade de advogado associado, né, nunca fui sócio, nunca fui proprietário de um escritório de advocacia lá, até porque o mercado realmente volta a essa questão. A gente, como novo lá, não conhece, não é integrado, não tem o relacionamento que é necessário. Então, sempre atuei como advogado associado lá. Isso me deu uma experiência não só técnica, mas também de gestão. Né? Porque você vê, não adianta você dizer que eu acho que pra gente gerir, a gente tem que ter a experiência de ser gerido. Perfeito. Né? E eu tive essa experiência lá. No final das contas, morei 12 anos em São Paulo. E aí, em torno de 6, 7 anos deles trabalhando em escritórios como estagiário ou como advogado. Então, eu fiquei ao longo desses 7 anos sendo gerido, né? Sendo administrado, sendo ensinado. Perfeito. E
enfim, depois desses 12 anos lá em São Paulo, eu resolvi voltar para cá. E o que é que motivou essa decisão? Porque assim, São Paulo a gente sabe que é um cenário jurídico basicamente, acho que a grande maioria das demandas de grande porte, muitas delas se concentram, obviamente, em São Paulo, sobretudo na área tributária, né? É um polo industrial fortíssimo, muitas multinacionais, né? Então, eu acho que realmente ter começado lá, acho que já agregou muita experiência na área tributária para você, né? Eu acho que tipos de demandas de multinacionais, envolvendo até tributação estrangeira, né? Mas o que é que motiva você a retornar às suas raízes aqui em Sergipe e a desenvolver a advocacia aqui no estado de Sergipe, mais precisamente da capital sergipana? Essa é uma boa pergunta, né? Porque assim, isso me faz voltar lá em 2012, 13 ali, né? Quando eu decidi voltar para cá. Mas eu acho o seguinte, você está plenamente correto quando você diz que São Paulo é o centro de tudo. E se alguém pensar que está trabalhando em um escritório de grande porte em São Paulo, na área tributária, né, com uma perspectiva, mesmo que longínqua, mas uma perspectiva de virar sócio, né, onde estão as maiores empresas, onde estão as maiores causas tributárias, onde está o centro econômico do país. Perfeito. E você resolver voltar para Aracaju, né, em Sergipe, o menor estado da federação, né, para atuar nessa área, não parece ser uma decisão muito lógica, né? Mas veja, depois de 12 anos em São Paulo e fiz amigos lá, tenho amigos lá até hoje, mas chega num determinado momento em que, não sei, surge a necessidade de voltar à raiz, de voltar aos amigos, né, à família. E aí, na época, eu morava sozinho, morei muitos anos com algum amigo meu, com algum conhecido, mas no final eu morava sozinho, de fato, né? Então você ir para um escritório, trabalhar o dia inteiro, acordar sozinho e voltar para casa sozinho, eu comecei a talvez sentir uma solidão aí, né? Porque não sei assim o que é que vocês acham, né? Mas para mim eu fiz amigos na faculdade, tenho amigos lá até hoje, mas os amigos aqui da infância, os amigos da adolescência, a família, né, sobretudo, é o que a gente leva pro futuro, né? E a vinculação também emocional, a nossa casa é a nossa casa. Exato. Você nunca se sente em casa, né? E acho que nós que somos nordestinos, nós temos esse apego muito emocional com a terra, os laços afetivos que a gente desenvolve. Eu confesso que eu adoro São Paulo. Eu adoro. Eu também. Quando eu viajo, é um dos lugares que eu gosto muito de viajar, né? É uma coisa fenomenal. Tem de tudo, toda hora, né? Todo tipo de restaurante, todo tipo de empresa, todo tipo de marca. Cultura, de teatro, de cinema. Cultura estrangeira e cultura também da diversidade do país. Porém, eu lhe confesso que eu não trocaria Aracaju, não trocaria Sergipe por São Paulo. A casa é aqui, né? Minha terra é aqui, né? Então acho que talvez essa vinculação à família, aos amigos e principalmente acho que a terra talvez que tenha sido o puxa de volta para casa, né? Fundamental. Hoje eu tenho essa convicção, veja, tem 12 anos que eu voltei para cá já. Quando eu saí de São Paulo, eu voltei para cá, né, em 2013. E tenho plena convicção de que não voltaria a morar lá. Embora eu adoro ir lá. Toda vez que a gente viaja, adoro ir para São Paulo. Mas também tem que ter data de retorno. Não voltaria a morar lá. E hoje eu tenho 2 filhas também, e tenho também plena convicção de que não teria vontade de criar minhas filhas lá em São Paulo. Acho que aqui em Aracaju a gente tem uma outra qualidade de vida, enfim, é uma cidade menor, tudo isso, mas a gente tem uma outra qualidade de vida aqui, não só pra gente, mas pra filhos também e tudo mais. Então, assim, sou 100% satisfeito e tenho 100% de certeza que acertei na minha decisão de voltar para cá. Mas foi difícil, né, no início, porque aqui em Aracaju não se tinha, hoje até tem um pouco mais, mas na época não se tinha uma cultura de tributário. Muitos colegas meus, advogados, não recomendaram que eu voltasse na época. Não, rapaz, você vai fazer o que aqui? Você está aí, os maiores escritórios, as maiores empresas, as maiores causas. Você vem aqui desbravar uma área que vai voltar para cá, desbravar uma área que é incerta,
né, que aqui não se sabe. Eu disse, não, mas eu acho que tem mercado. Eu acho que tem mercado em Aracaju. Tem empresas. Se tem empresas, elas pagam imposto. Se elas pagam imposto e se não tem um profissional aí que ajude elas, que não seja o contador é importantíssimo. Importantíssimo. Mas ele não tem uma mesma visão do advogado. São visões diferentes. Então, você tem que ter uma assessoria jurídica especializada na área tributária se você é dono de empresa, se você é sócio de empresa. E eu via esse gap aqui no mercado aqui em Aracaju, né? Não via... Havia poucos profissionais realmente especializados e dedicados à área. Então, juntou isso com essa questão de solidão, aí de muito tempo afastado, família e amigos, e voltei para cá, abri o escritório e estamos aí. Que bom, é muito interessante. Isso pode até tocar uma outra pessoa que esteja morando lá e possa ter interesse de voltar para cá, inclusive. E uma dúvida me surgiu, porque muito se pensa também aqui que nós que formamos aqui e começamos a exercer advocacia aqui, né, temos esse contato contínuo, né, e construímos nossa carreira aqui nesse período. Queria saber de você se você teve alguma, ainda que pequena, dificuldade, ou grande mesmo, por ter feito sua carreira lá e se transferido para cá. Claro, dá para ver pela sua formação e pela sua experiência que você já era muito competente à época, mas você acha que teve alguma diferenciação em estar fazendo faculdade lá, construir sua carreira, sua base e vindo para cá? Você acha que teve uma certa dificuldade ou acha que foi tranquilo? Igor, veja, acho o seguinte, a área tributária é uma área diferente das demais, né? Isso é a minha visão. Uhum. Quando você faz a faculdade e você é lançado no mercado, o mercado é totalmente diferente da faculdade. Nada que, praticamente pouquíssimas coisas que você aprendeu na faculdade, você vai conseguir implementar no mercado se você for para a advocacia. Verdade. Pouquíssimas coisas. O nosso ensino jurídico aqui é completamente dissociado da realidade de mercado. Mas tem determinadas áreas no direito que essa adaptação é mais fácil, né? Então, a gente pegar uma área civil, um consumidor, por exemplo, a própria área trabalhista, a adaptação é mais fácil, a meu ver, e o retorno financeiro também ele é mais ligeiro, né? O prazo de você conseguir um retorno aí em algumas áreas é mais rápido. Mas isso não acontece na área tributária, né? Na área tributária, primeiro, e aí eu vejo a minha visão se eu fosse empresário, né? Se eu tivesse dono de uma empresa. Eu acho que dificilmente eu entregaria a minha empresa para um advogado tributarista recém-formado, né? Que acabou de sair da faculdade ali e vem aqui, né? Toma aqui conta aqui da parte fiscal aqui da minha empresa. Então, é uma área que você precisa ter uma experiência prévia antes de ter a responsabilidade, a meu ver, de assumir, né, esse encargo. Porque é uma área que pode quebrar uma empresa, assim como a trabalhista também. Claro. Mas o tributário, se mal conduzido, aqui no Brasil ainda mais que essa loucura, pode quebrar uma empresa de fato. Então, é uma área sensível, é uma área delicada. Eu acho que, assim, o meu retorno para cá é uma situação diferente, porque eu já tinha experiência na área. Não só tinha experiência na área, como tinha experiência na gestão, né? Claro. Do escritório. Então, eu voltei para cá, abri meu próprio escritório e me joguei no mercado. Mas me joguei no mercado com uma experiência, né? Com uma bagagem. E com conhecimento técnico, né, que era o que eu era o diferencial. Então, foi com uma certa naturalidade que os clientes começaram a acreditar, né, no projeto, no conhecimento, na capacidade técnica, na descrição, né, no trabalho ético. E aí, você, por mais que você tem aqui mais portas abertas aqui, eu, por exemplo, tinha mais portas abertas aqui do que em São Paulo, mas a porta aberta não significa uma ajuda, mas não significa que você vai ter uma relação duradoura com o cliente. A porta aberta é para você entrar, não quer dizer que você não vai ser botado para fora. Exatamente. Então eu sempre tive isso muito assim arraigado dentro de mim,
de que você ter a porta aberta é ótimo, mas não é nem de longe o suficiente. Inclusive, até aproveitando e emendando uma pergunta, que assim, a gente sabe que hoje nós temos uma jovem advocacia muito angustiada. Nós temos um grande número de advogados e advogadas, temos um grande número de bacharéis. Obviamente que isso também se deve à popularização do ensino jurídico, o número de faculdades, tem até uma discussão acadêmica muito forte em relação a esse cenário jurídico e a questão mercadológica, né? E a gente sabe que o jovem advogado e advogada, ela passa por diversas dificuldades no início de carreira, e aqui em Sergipe já é uma dificuldade, eu imagino você tendo começado em São Paulo, que tem um número ainda muito maior. Obviamente também tem diversas oportunidades, tem empresas, mas também tem um número muito maior, e também, embora seja um estado grande, também tem a sua segmentação, tem aqueles escritórios já que dominam as suas áreas. E eu lhe pergunto o seguinte, como é que foi essa sua trajetória? Quais são as dificuldades que você enfrentou como jovem advogado, desde a época de estágio para se efetivar, né? O que é que você aconselha hoje que a pessoa que está nos assistindo, que ela quer começar a advogar, mas está insegura, ou ela já começou a advogar, mas não está conseguindo se manter na advocacia? Quais são os conselhos que você, dentro dessa sua história, que é uma história inspiradora, de uma pessoa que conseguiu ascender fora da sua terra? Porque se você se ascender dentro da sua terra já é difícil, né? Às vezes em outro lugar também se torna mais difícil ainda, não tem vínculo, não tem conexão, e você vai precisar, de uma certa forma, se manter resiliente. O que é que você tem a dizer sobre esse seu início? Eu acho que a primeira, como eu disse no início, a faculdade não vai lhe dar o subsídio necessário para você ir para o mercado, né? Infelizmente, a gente tem que mudar o ensino jurídico aqui no Brasil. A gente tem que ter uma disciplina de mercado jurídico, enfim. Mas o fato é esse, a faculdade não vai lhe dar o subsídio para você ir para o mercado. Então, o que é que você precisa para ir para o mercado? E aí, quando eu me formei, igualmente, eu me formei na USP, mas eu também não estava preparado para ir para o mercado. O ensino jurídico da USP não é diferente do ensino jurídico das faculdades tradicionais, né, de todas as faculdades. É a mesma cartilha ali, o mesmo rol de disciplinas, enfim. Mas o que é que fez o diferencial naquela época, né, de eu ter sido efetivado e de ter feito uma carreira lá em São Paulo em vários escritórios? Para mim foi a busca de uma especialização, né? Então, na época lá, eu tinha a opção de fazer um mestrado, eu tinha a opção de fazer uma pós-graduação, eu tinha a opção de fazer uma pós-graduação mais voltada esqueci a palavra agora, mais voltada à área acadêmica. Ou eu tinha a opção de fazer uma pós-graduação mais voltada à área de mercado, né? E eu fui pelo caminho do mercado. Então eu fui pelo caminho de me especializar em fazer pós-graduações especializadas, ou pelo menos direcionadas ao mercado, né? Como é que um profissional do direito tributário deve se comportar sob o ponto de vista de mercado de atuação prática, né? De atuação técnica e de atuação sistemática em recuperação de impostos, em planejamento tributário. Então, o conselho que eu dou é esse: a faculdade não é suficiente, mas se você se especializar naquilo que você quer, né, e tem diversas opções de especialização, né, você vai se destacar. Então eu fui por esse caminho. Eu realmente não optei por ir para a área acadêmica, né, para um mestrado, embora até tenha vontade de fazer em algum momento, posso vir a fazer no futuro, quero vir a fazer no futuro, mas naquele momento lá, há 12 anos, há 18 anos atrás, eu não tive esse interesse. Então eu fui buscar uma especialização prática. Ou seja, você teve o foco, direcionamento naquilo que você queria. Isso. Que eu acho importante, que, assim, óbvio, por exemplo, eu advogo e também tenho especializações voltadas também à área acadêmica, porque eu estou na docência, né? Sim. Mas eu sempre digo o seguinte, que a especialização acadêmica,
ela não tem que servir para você apenas, vou me envaidecer, tem que ter um mestrado, um doutorado, porque a gente tem muito isso, né? Uhum. Eu, por exemplo, fiz mestrado, atualmente estou no doutorado, mas eu jamais confundo ou busco dizer que, porque eu sou um advogado que tem mestrado, isso não quer dizer jamais que um advogado que tem mestrado vai ser melhor do que aquele que não tem. Pelo contrário, às vezes aquele que não tem, ele na verdade, ele optou por fazer especializações, LLM, buscou formações de mercado direcionados à prática especializada que é aquilo que ele vai dar para o cliente. Não quer dizer que a área acadêmica não possa ser unida à prática e não dê uma qualificação maior. Mas eu acho que a pessoa, quando ela sai da faculdade, e você é um exemplo, ela tem que fazer um planejamento do que é que ela quer e trilhar um caminho voltado ao que ela quer. Porque o que eu acredito que você também deve perceber isso. E às vezes ter foco, né? Precisa ter foco. Estratégia, né? E às vezes não ser a Maria vai com as outras. Porque sai da graduação, o que é que eu tenho que fazer? Uma pós-graduação. Se matricula em qualquer uma. Não, vamos escolher um nicho, não é titulação. A gente sabe que na verdade a titulação é importante. Ela robustece, você cresce. Eu mesmo digo que o mestrado me abriu vários horizontes, o doutorado me abriu outros horizontes. Porém, a pessoa tem que ter um foco e um objetivo naquilo que ela for fazer. Porque se ela sair fazendo, né, de qualquer jeito, ela não chega a lugar nenhum. Exatamente. Então, ouvir esse seu relato, eu acho que é um relato que é fidedigno, porque mostra que é perfeitamente possível você sair da sua zona de conforto, que é a sua terra, e ir para um local que você sabe que a xenofobia, a gente sofre muito isso lá. Até às vezes o jeito da gente falar, a gente fala um oxente, a pessoa já olha com a gente com olho estranho. Passei muito por isso. A gente vai lá, às vezes vai comprar uma coisa em São Paulo, fala, pai, não, isso aqui é oxente, a pessoa já olha assim, e eu já passei até de ouvir piada, a pessoa fala, nordestino, tal, como se desmerecesse, tá pechinchando porque é no nordestino, tal, e a gente sabe que o Nordeste é que move o Brasil, a gente sabe disso. E que move São Paulo. Né? Aí, move São Paulo não seria o que se não fosse os nordestinos. Eu digo o seguinte, e aí você, inclusive, como tendo essa experiência na advocacia paulista, como hoje a gente basicamente, eu mesmo advogo também, tem essa oportunidade de advogar também em outros locais do Brasil, a virtualização gerou muito isso, eu não raramente eu tenho um processo em São Paulo e eu vejo, por exemplo, outros escritórios de São Paulo. E escritórios com qualidade técnica altíssima. E eu olho a qualidade técnica de Sergipe, e Sergipe tem uma qualidade técnica altíssima também. Então, eu acredito que o Nordeste em si, o nível da advocacia de sergipana é altíssimo. Eu quando estava, eu esqueci de falar isso, mas uma das razões também que me fez voltar foi essa, porque eu estava lá em São Paulo, trabalhando na época num escritório como associado lá, e recebia demandas tributárias de empresas aqui, Sergipe. Não foi nenhuma nem duas vezes, algumas vezes. E o escritório lá de São Paulo, ele não está interessado se a empresa é de Sergipe, do Amazonas, do Rio Grande do Sul. Ele vai aplicar os honorários que ele cobra lá, né, independentemente de onde a empresa seja. E a demanda vinha para mim, para eu fazer no final das contas. Né? Então, a partir desse momento também surgiu esse insight, né? Então tem demanda lá, né? Tem demanda lá, e eles estão buscando profissionais fora, né? E no final das contas aquela demanda estava vindo para mim, que era um profissional daqui, né? Então eu acho que é isso daí, né? No final das contas, veja, um desafio. Eu estava confortável lá, Tava sozinho, sim, solidão, sim, mas eu tava financeiramente confortável. Né? E voltar para cá e desbravar uma área que era incerta, por mais que tem um ali, pode ter um, mas não se sabe. Claro. Né? Então, mas enfim, deu certo, voltei e, como eu disse, não me arrependo em absolutamente nada. E acho que os profissionais aqui, principalmente aqueles da jovem advocacia, eles devem procurar áreas fora do círculo normal também, né? Se eu fosse dar uma outra dica, tem diversas áreas aí do direito hoje que que vão ser áreas do futuro. Né? Se você sair um pouco da área civil, a própria área tributária hoje, com a reforma, é um momento excelente de se entrar, né? Hoje.
Mas se a gente sair um pouco do civil, do trabalhista, do criminal, né, tem áreas aí que estão crescendo bastante, área de propriedade de marcas e patentes, direito desportivo, direito com inteligência artificial agora, tecnologia, né, dados, bancário. Então, assim, são áreas, o jovem também deve buscar outras áreas, entendeu? Porque por mais que ele ache que não tenha demanda, mas se tiverem 5 demandas por mês, Claro. só vai ter ele para fazer. Perfeito. Entendeu? Então ele cria essa autoridade naquela área. E nem sempre a advocacia ela é feita de massa, né? Às vezes você tem, obviamente, algumas áreas que dependem de massa para ser lucrativa, como, por exemplo, previdenciário, a depender da advocacia trabalhista do lado do empregado, que geralmente é uma demanda de massa, porém a atividade especializada, e aí eu cito, por exemplo, a área tributária, às vezes 2, 3 processos, 4 processos no ano é suficiente, às vezes, para fazer uma receita toda de um escritório, às vezes né? Às vezes E tudo vai depender da expertise, como você bem falou, né? Uma grande empresa, ela não vai, obviamente, botar uma causa na mão de um generalista ou de alguém que não tenha a sua expertise reconhecida do ponto de vista profissional, né? Exatamente. Agora nós temos aqui um tópico muito importante para falar, que é, diante de toda essa sua experiência na advocacia, agora surge o seu nome à disposição para a eleição que vai ocorrer agora no dia 19, daqui a pouquíssimos dias, para o 5º Constitucional. Então você agora acaba abraçando a possibilidade de uma nova jornada, de continuar, obviamente, atuando no direito, né? E até muito me empolga, porque assim, é bom quando a gente tem alguém especializado dentro do nosso tribunal, que não possui câmara especializada, até pela sua estrutura, alguém especializado em uma matéria também é importante, né? E agora seu nome está à disposição para uma nova forma de atuação. O que é que motivou essa decisão? Qual foi o estalo? A gente sempre pergunta, né? Para a pessoa que tem. Que assim, você é uma pessoa que tem, obviamente, uma advocacia já estabilizada, de notória e também ainda promissora, se assim você continuar. Sim. E aí você toma a decisão de servir a advocacia, a sociedade, de um outro ponto de vista, né? O que é que motivou essa decisão? Inclusive, uma das propostas que eu trago é essa questão de a gente tem que ter aqui no tribunal uma Câmara de Direito Público. Eu acho que já passou do tempo aí de a gente ter. Eu acho que é inconcebível que a gente tenha uma pauta virtual aí com 400 processos para julgar e processos de natureza completamente díspares em si, né? Numa mesma pauta a gente tem matéria de família, divórcio, dissolução societária, contrato, licitação, tributos. Veja, a gente tem um tamanho aqui suficiente para criar uma Câmara especializada, pelo menos no direito público. Perfeito. Né? Então, pelo menos. É uma dos meus compromissos é tentar lutar por isso. Lutar por isso daí. Eu acho que quanto mais a gente especializar, mais a gente tem a possibilidade de ter decisões técnicas, né, e fundamentadas. Perfeito. Porque a gente manter numa mesma pauta processos completamente diferentes entre si, de matérias completamente diferentes, de raciocínios completamente diferentes, não tem um ser humano que consiga manter uma coerência. Com certeza. Tratando de temas tão díspares, né, entre si. Com certeza. É um dos compromissos que eu acho que a gente tem que ter aqui com o tribunal, é esse de construir essa possibilidade de ter uma Câmara especializada em direito público. Mas enfim, voltando aqui à sua pergunta, eu acho que foi, assim, unindo a minha trajetória na advocacia, né, que vem inteiramente dedicada a uma advocacia privada. Eu também já fui membro e presidente de comissões aqui na OAB Sergipe. Fui presidente da Comissão de Estudos Tributários, né, no último triênio aqui da OAB. Então, essa bagagem de anos dedicados à advocacia com serviços prestados à classe, eu acho que me pôs agora nesse papel, né, de tentar transformar a relação do judiciário com a advocacia por dentro. Né? Claro que a gente tenta diariamente, aí todos nós que advogamos tentamos transformar essa relação aqui, né, desse lado, mas eu acho que o 5º Constitucional serve para isso, né? Não só para oxigenar o tribunal em termos de ideias e novidades, né, mas também para tentar transformar a relação do judiciário com a advocacia por dentro, né, lá dentro. Eu acho que é muito mais fácil transformar e levar ideias novas e introduzir essas ideias novas
lá dentro do que aqui fora. Então, mas para isso a gente não pode esquecer nunca de onde a gente veio. Então, Claro. se a gente, qualquer um de nós aí que esteja concorrendo, se a gente chegar lá e esquecer que veio da advocacia, a gente não fez nada. Perfeito. E aí, aproveitando, eu acho que é um tema, acho que o principal da questão da candidatura do quinto é o seguinte, que para alguns advogados, às vezes até, eu já vi para advogados perguntando, mas como a pessoa vai transformar em desembargador, vai ser vitalício, é outra carreira, a pessoa sai da advocacia, cancela a OAB, tudo, como é que ela vai representar a advocacia, né? E aí eu lhe pergunto, na sua posição hoje de candidato ao quinto constitucional, para você, o que é essa representatividade adequada da advocacia no tribunal, né? Como é que um desembargador ou desembargadora que assumindo essa vaga se transforma, obviamente, formalmente, assume uma outra posição de sujeito do processo, né? Mas como é que ele vai, saindo, entre aspas, da advocacia, representar a advocacia? O que seria essa representatividade adequada da advocacia no tribunal pelo aquele que assume a vaga do quinto? Eu sou um cara pragmático, assim, acima de tudo. Então, o que você falou aí é plena verdade. A gente vai se colocar no papel de julgador, não mais de advogado. A gente vai passar a não mais pedir. A nossa vida da advocacia, no final das contas, é pedir. E agora, sim, enfim, se der certo esse projeto, eu vou passar a receber pedidos. Então, são posições aparentemente antagônicas, né, porque você é acostumado a pedir e agora você vai ser pedido. Mas eu levo isso pelo lado muito pragmático. Como é que a gente pode transformar estando lá dentro? E para saber como é que a gente pode transformar estando lá dentro, a gente tem que saber quais são os problemas hoje. Quais são os problemas? Eu consigo resolver esses problemas estando lá dentro? Ou eu consigo minimizar, ou pelo menos atenuar esses problemas estando lá dentro? E por onde eu tenho caminhado aí, são 30 dias aí quase de uma caminhada exaustiva, mas assim, engrandecedora, né, conhecendo vários colegas e as comarcas do interior e a advocacia do interior. Mas, em resumo, a gente tem sempre, a meu ver, 4 pontos que são comuns. Primeiro, e eles são juridicamente sequenciais, a meu ver. Primeiro, a questão do acesso. É uma reclamação comum, não só da advocacia da capital, mas do interior, mais ainda do interior. É inadmissível que a gente não tenha até hoje um protocolo virtual de atendimento, né, da advocacia. A advocacia do interior. E aqui, no tribunal atualmente, a gente sabe como funcionam alguns gabinetes que só atendem em um determinado dia, mediante agendamento, outros gabinetes só atendem em outro dia. Então eu pego a situação de um advogado do interior que precisa despachar um caso, né, que vai ser julgado por 3 desembargadores, e ele tem que vir para a capital 3 dias diferentes. Porque o desembargador A só atende numa sexta-feira, o desembargador B só atende numa terça. Perfeito. Então, assim, isso, a meu ver, é uma questão na época que a gente está vivendo, né, de a gente ter que obrigar o advogado a ir 3 dias diferentes no tribunal para despachar o mesmo caso, em alguns casos tendo que fazer viagem para cá, né? Afasta a advocacia do interior e traz mais custo e até pode afastar um eventual cliente que sabe que ele vai ter um custo. É completamente inadmissível, entendeu? E a gente não ter até hoje, vamos fazer um despacho pelo WhatsApp, pelo Zoom, pelo Meeting, enfim. Então, assim, a gente tem no TRF, já tem isso implantado aí há muito tempo. Desde a pandemia para cá, isso... No TRF mesmo, eu cheguei a despachar processo por telefone. Isso. O desembargador, assim, obviamente que cada desembargador ele pode, dentro da sua medida, escolher a forma virtual que, a depender da sua situação, melhor convém, porque, por exemplo, tem caso mesmo que você vai surgir uma situação de urgência, e às vezes aquele desembargador ele pode estar em trânsito, pode estar em alguma atividade externa, talvez uma ligação, ele já consiga ampliar a acessibilidade. Mas está no gabinete, um link do Zoom, olho no olho, melhora. Tecnologia está aí para isso, né? E a gente tem que entender também que a atuação, existem 2 coisas na advocacia, existe a atuação jurídica e existe no mercado. Então, obviamente, um advogado que sai do interior, passa 3 dias fora, e o pessoal que quer ser atendido, o interior gosta muito disso, do contato, né? A pessoa quer ver o advogado, não, fulano não, esse advogado não para no escritório, eu vou no escritório do outro, né? Então, o advogado está em Canidé,
ele vai levar 3 horas para chegar aqui. Vem para cá para fazer um despacho de talvez 10 minutos, 15 minutos. Perfeito. E vai levar mais 3 horas para voltar para Canindé. Perfeito. O dia dele tá perdido praticamente. Perfeito. Um atendimento que tenha lá, ele não vai conseguir fazer. Perfeito. Aí imagina esse advogado tendo que fazer isso 3 dias por semana. Perfeito. Né? Ou 2 dias por semana e um dia na outra semana, enfim. É um custo desnecessário, né? É um tempo desnecessário que poderia estar sendo utilizado em uma outra, enfim, de uma outra forma. Então, essa é uma reclamação comum. Infelizmente é uma reclamação comum e o nosso tribunal aqui já deveria ter implementado isso. É claro que nada substitui, a meu ver, nada substitui o presencial. Perfeito. Tem que ser opcional. Mas a gente tem que dar a faculdade. Claro, claro. A meu ver, Tem o ideal e o possível. Né? O ideal era que todo mundo pudesse se locomover. É melhor presencial. Mas tem o ideal e o possível. Ninguém é onipresente. E às vezes, por exemplo, você vai ter uma situação de advocacia no interior que no mesmo dia você, por exemplo, pode ser que um processo esteja tramitando de forma concomitante em primeiro e segundo grau. Às vezes você vai ter um processo com um agravo de instrumento que você precisa despachar de forma imediata e ao mesmo tempo você vai ter um ato processual ou uma audiência daquele processo que vai ocorrer presencialmente no interior. E aí, como é que faz? Como é que soluciona? Vai exigir que o advogado tenha uma equipe enorme de mais de um advogado? Nem sempre é possível. E se for, às vezes, o cliente não consegue custear. Então, tem o ideal e possível. O ideal era top que o advogado pudesse estar nos 2 locais ao mesmo tempo. Mas o virtual torna possível o intermediário, que ele possa fazer um despacho virtual com o desembargador aqui, possa comparecer presencialmente à audiência, o mesmo processo. Exatamente. Então a gente tem que entender e ter a visualização dessas dificuldades. Eu acho que é importante que a quem for da advocacia tenha efetivamente essa visualização. E aí já puxando para outro tema, que acho que todo mundo pergunta e os honorários? Que é uma situação, outra situação também, que eu acho que a gente não só... Em todos os tribunais a gente tem uma luta árdua, muitas teses querendo ser emplacadas contra os honorários que desvalorizam, né? Como é que você acha que quem for do quinto precisa representar advogado nesse sentido? É a mesma situação, né? E a gente... só voltando ao tópico anterior que eu queria falar, porque essa questão do acesso, isso independe de uma regulamentação do tribunal. Certo? Nada impede de que o desembargador eleito pela advocacia agora, ou a desembargadora eleita pela advocacia, assuma lá o seu gabinete e implemente isso. Então essa questão do protocolo virtual, do atendimento virtual, pode ser feito. Né? E isso pode incentivar outros gabinetes a seguir essa sistemática. Né? Então a gente pode fazer isso. Veja, nada impede hoje de um desembargador atender um advogado por telefone. Nada impede de fazer um atendimento por uma videoconferência, por um Zoom, entendeu? Então, é uma coisa que isso pode ser feito, digamos, monocraticamente. Né? Não precisa de uma regulamentação do tribunal. É bom que tenha, sim, é o ideal que tenha, mas nada impede que isso aconteça. Então, é algo que pode ser feito, deve ser feito já de maneira imediata. Sobre os honorários, é a mesma situação. Porém, os honorários, a gente fica condicionado a um julgamento colegiado. Eu defendo a aplicação, o artigo 85 lá do CPC, existe há 10 anos e vem sendo questionado aí até hoje, mas ele deixou muito claro, né, como é que o advogado deve ser remunerado, inclusive com tabelas. Né, de valores da causa e percentuais, e foi extremamente benéfico ao prever percentuais mínimos e máximos. Perfeito. Então não é nenhum percentual obrigatório, não. Claro. Você pode graduar, né? Transitar ali naquele mínimo e máximo. E mesmo assim, a gente vê aí no dia a dia que vem sendo relativizado, né? Vai aplicar aplicação de honorários por equidade, etc. Eu acho o seguinte, como eu disse no início, o desembargador eleito ou a desembargadora eleita pela advocacia não pode esquecer de onde veio. E essa pauta dos honorários é cara. Então a gente tem que ter a coragem, sobretudo, de mesmo sendo vencido, defender a aplicação irrestrita lá do artigo 85 do CPC. Vai perder, vai ficar vencido, sim, mas veja, faz parte. Amanhã muda a composição, chega um desembargador novo, uma desembargadora nova que começa a concordar com você. Perfeito. E o jogo muda. Essa é a dinâmica de um julgamento colegiado. Se a gente chegar lá
Se um nosso representante chegar lá para simplesmente seguir o que vem sendo hoje, seguir o fluxo, acredito que não tenha feito, não tenha sido um ganho para a classe. Claro. Então a gente tem que chegar lá e a gente tem que ter esse compromisso com a advocacia, de não esquecer de onde a gente veio, das nossas origens, e de defender um acesso mais qualificado, de defender honorários justos, de não aplicar de forma nenhuma, como a gente vem vendo aí, honorários de R$100, R$200, R$300, isso não existe, né? Então a gente tem que fincar essa bandeira lá. O propósito é esse, o trabalho é esse, né? Uma voz dissonante naquela situação. Claro. Porque por mais que seja vencido ou perca, perder ou ganhar faz parte. O problema é não se posicionar. E o que você falou, casa muito com o que você falou, por exemplo, a questão do voto na acessibilidade, né? Obviamente que você não precisa esperar que o tribunal regulamente, se você fazendo, o exemplo, arrasta, impulsiona a um posicionamento, quem sabe, institucional de adotar hoje muito, por exemplo, quando se fala em processo civil, nós temos hoje um termo que é discutido bastante, que são chamadas boas práticas, né? Tanto é que hoje o Superior Tribunal de Justiça e os fóruns que discutem processo fazem enunciados de boas práticas. O que é a boa prática? É aquela prática que não está regulamentada na legislação ou não tem uma regulamentação específica, mas começa a ser adotada por uma pessoa e começa a ser replicada por outra que vê o exemplo, e daqui a pouco muda as engrenagens e as coisas vão funcionando e fala, pô, isso é uma boa prática. Né? Então, mas para a boa prática existir, precisa de alguém tem que ter alguém falando. Alguém que comece, dê o pontapé inicial. E para isso é preciso coragem. É preciso coragem de enfrentar. Né? Porque se o nosso representante não tiver coragem de enfrentar, né, ninguém mais vai fazer. Uma somatória desses dois temas que você puxou as perguntas, Daniel, é a advocacia dativa, que trata justamente sobre o acesso, já que a advocacia dativa aqui em Sergipe são dos interiores, como também o arbitramento dos honorários em relação à advocacia dativa, né? Então são dois temas em um, né? Eu queria que você contasse um pouco mais sobre essa situação do que você vê no nosso estado em relação à advocacia dativa e frente à atuação da OAB também. A gente teve um ganho, a meu ver, a gente teve um ganho enorme, né? Acho que no último ano, foi há 2 anos atrás, que foi regulamentado, né? A questão da advocacia dativa. Então, isso daí foi um ganho excepcional, né, para a advocacia dativa, e o tribunal também vem liberando editais e fazendo as providências necessárias. E aí a gente volta a essa questão dos honorários. A meu ver, essa questão da fixação dos honorários, ela se assemelha muito também com a questão que também é recorrente, né, em termos de reclamação, que é a questão de danos morais. Né? E hoje a gente vê, ao aplicar honorários ínfimos, inclusive para a advocacia dativa, ou ao aplicar danos morais inferiores, né, a gente, em última instância, está estimulando uma judicialização. É claro que eu não estou defendendo aqui o contrário também, claro, né, de punição excessiva a empresas. Mas a gente tem que encontrar um equilíbrio aí, né, nesse ponto, ao ponto de também não estimular que as empresas pratiquem ações abusivas, atos lesivos, né, a ponto de ser justificável. Não, deixa eles entrarem com uma ação porque os honorários vão ser baixos, o dano moral vai ser baixo, então vale a pena eu praticar isso. Né? Mas, por outro lado, também a gente não pode condenar o advogado, né? O advogado da Rivo, que fez aquele trabalho dele, entrou com ação, e a parte, né, que sofreu de alguma forma alguma lesão, e sofreu ali e recebeu R$1.000, R$2.000 de dano moral, e o advogado recebeu R$100, R$200 de honorários. Então, esse ponto de equilíbrio, hoje a gente está vivendo essa realidade, né? Hoje a gente está vivendo essa realidade de danos morais ínfimos, de honorários, consequentemente, irrisórios. Perfeito. Né? E isso, até que ponto é bom? Até que ponto está desestimulando ou está estimulando as empresas a continuarem cometendo ilícitos? Às vezes até faz parte da análise lucrativa da empresa, já se a gente vamos fazer aqui, a gente ganha, é ilegal essa taxa, mas a gente ganha X e indenização de paga Y. Se X for maior do que Y, mantém.
Então, isso quando é feito ainda em massa, né? Você pegar caso de bancos, telefonia, aviação, quando é caso de massa, você considerar ainda que nem todos entram na justiça. Perfeito. E nem sempre o legitimado de eventual ação coletiva ajuiza, né? É complicado. Então, realmente faz parte desse viés de pedagógico, né? Que a gente sabe das fixações indenizatórias e também dos honorários advocatícios. Tem que encontrar o equilíbrio aí entre a punição, o pedagógico, né? E hoje a gente não está vivendo, infelizmente a gente não está vivendo essa situação. Hoje a gente está vivendo uma situação de descalibração, né? Desequilíbrio para o lado da parte e do advogado. Perfeito. Assim, um papo muito legal, muito bom. E assim, eu queria que a gente já se encaminhando para o encerramento de um papo, mas já lhe convidando para estar aqui novamente. Primeiramente, a sua trajetória é muito bonita, né? E é importante a gente ver essa pessoa que teve uma trajetória, um início difícil, mas conseguiu superar dificuldades, porque a gente sabe que começar não é fácil, né? As pessoas só olham o final, mas não olham o começo. Só olham o resultado. O resultado. Não olham o caminho. Né? E ninguém sabe o que efetivamente estar no lugar do outro, o que é que aquela pessoa passou. Ah, não, fulano tá aqui, não, isso aí não, ele já deve ter alguém ajudando, não sei o que, não, isso aí nada. Mas a pessoa às vezes não sabe que a pessoa teve que se especializar. A pessoa, como você falou também, porta aberta é uma coisa, se manter é outra. Pode ser ter 1000 portas abertas. Se ela não entrar e não fizer jus, ela cai fora. A porta que está aberta para você entrar, a porta que está aberta para você sair. E elas se fecham mais rápido do que se abriram. Verdade. Verdade. E aí ele pergunta o seguinte: dentro dessa sua candidatura assim, quais são as principais, além dessa que a gente já falou, da acessibilidade, dos honorários, da valorização do trabalho de advogado, quais são as principais, obviamente que tem muitas, mas quais são as suas principais proposições que você pretende adotar caso seja eleito para esse quinto? Já falei aqui de algumas, né, em relação à defesa de honorários, facilitação do acesso. Eu acho que são temas aí comuns, né, que todos os candidatos tratam, e que na verdade, um dever da gente chegar lá, seja lá quem chegar, e mudar essa realidade. É difícil, não é fácil, mas é isso que a gente falou aqui, o exemplo arrasta. Então, se a gente não tiver ninguém falando isso lá, isso não vai ser alterado. Se a gente tiver alguém falando isso lá, pode ser que seja alterado em algum momento. Então, defesa de prerrogativas, acho que é um tema também, e isso o tribunal pode ajudar também, né, um canal que possa vir a existir entre o tribunal e a Comissão de Prerrogativas da OAB, né, para ajudar a prevenir ou a combater as violações a prerrogativas. Tratei aqui da minha proposta de criação de uma Câmara especializada em direito público, tratar de licitações, de contratos públicos, de matéria tributária, enfim, tudo isso nós já temos aqui um tamanho suficiente para ter essa situação. Trago também uma ideia de que eu acho que a gente também deve ter uma Câmara de Conciliação no segundo grau. A gente não tem hoje aqui no tribunal. Hoje aqui a conciliação é feita ali no estágio inicial do processo, onde a chance de uma conciliação é muito baixa. Porque justamente está no estágio inicial, né? Mal contestação tem ali naquele momento. Perfeito. Então, por que eu faria uma conciliação? Por que a gente faria uma conciliação quando a gente não tem ainda todos os elementos que estão dentro ali daquele processo? E isso muda quando a gente está no segundo grau. Perfeito. Né? Porque no segundo grau, alguém chegou ali com uma decisão desfavorável, né? E outra pessoa chegou com uma decisão favorável. E às vezes pode até haver uma sucumbência recíproca que nenhum dos dois estejam totalmente felizes. Exatamente. Então, eu acho que no segundo grau, uma Câmara de Conciliação lá é fundamental, para a gente ter, inclusive, uma maior efetividade aí em conciliações. Não tem isso aqui, nunca teve. Existe, é claro que o desembargador, com seu poder geral de cautela, pode estimular, né? Claro. Mas não é algo institucional, né? Não é algo regulamentado. Então, acho que a gente tem que ter aqui uma Câmara de Conciliação, né? Uma central de conciliação do segundo grau, enfim, o nome que quiser ser dado, porque eu acho que, de fato, aumenta a possibilidade de conciliação, né, de composição, e, consequentemente, pode diminuir a judicialização. Então, acho que aqui, eu sempre falo isso, a gente usa de forma muito incipiente ainda institutos de uniformização de jurisprudência, aqui no tribunal eu me refiro. Eu que milito na área tributária sei que o ganho que a área tributária teve, o ganho e as perdas,
mas na maioria dos casos é ganho com os recursos, os recursos repetitivos no STJ, a repercussão geral no STF. Isso consolidou temas que eram tratados aí com jurisprudências completamente diferentes. Então houve esse trabalho de consolidação, né, em matéria tributária e em outras matérias também. Mas aqui no tribunal a gente não vê isso, né? Eu reluto em achar um acórdão que tenha sido baseado numa súmula aqui do tribunal. Né? Não tem. E isso estimula a judicialização, no final das contas, porque ao não ter um entendimento consolidado do tribunal sobre aquele tema, formalizado numa súmula ou em algum outro instituto, a pessoa acaba dizendo, não, então dá para arriscar. Vamos arriscar e vamos ver o que vai dar. Se cair nessa câmara pode ser bom, se cair na outra câmara não é tão bom, mas vamos arriscar. Então eu acho que a gente tem que ter decisões técnicas fundamentadas, juridicamente seguras e embasadas, né? E isso vem pela aplicação e pelo estímulo de consolidação do entendimento do tribunal sobre determinadas matérias, que poderia ocorrer através de súmulas, né, ou de outros institutos. A gente não tem, eu não vejo isso atualmente como uma política uma política institucional do tribunal de dar essa segurança jurídica aí às decisões. Então, assim, eu passo sempre por essas questões que eu acho que são situações que eu sofro, que a advocacia sofre, né, em termos de acesso, de qualidade das decisões. Né, eu acho que o magistrado, ele tem que analisar todos os fundamentos, os argumentos que o advogado coloca ali. Eu fico relativamente... A gente faz um trabalho técnico, né, bem fundamentado, de colocar ali 4 ou 5 argumentos numa peça e o acórdão se dá o trabalho de analisar uma e dizer que as outras são desnecessárias. Né? Então, eu acho que a gente tem que ter esse trabalho de analisar todos. Hoje, ele está pedindo isso, argumentando em 5 razões, a gente tem que analisar 5. A dialética é sensacional e essencial. Exatamente. Então, isso também eu vejo como um compromisso, né, meu, de atuação de forma técnica e que respeite o que a advocacia vem argumentando ali nas petições. Por fim, a valorização dos honorários, né, que eu acho que a gente precisa de acesso, precisa de respeito, precisa de decisões técnicas, mas também precisa ser bem remunerado. Então a gente precisa defender de forma irrestrita e com coragem, né, enfrentar o que vai ser enfrentado em relação à defesa dos honorários. E juntamente isso com comissões, câmaras de direito público, câmaras de conciliação, aplicação de protocolos, né, que hoje também está chegando aí do CNJ, os protocolos de julgamento, né, sobre a perspectiva racial, perspectiva de gênero, decisões mais humanizadas, que não olhem só a questão técnica por si só, mas também que tenham empatia, né, de a gente se colocar também no lugar da pessoa que está julgando ali. Né? É impossível a gente dissociar, né, e atuar como se fosse um robô, né, de forma a aplicar, não, isso aqui, vamos levar isso aqui pelo lado estritamente técnico. Né? Então a gente tem que olhar também pelo lado humano. Perfeito. No final das contas, a gente está decidindo conflitos humanos, né? E isso me remonta muito à questão da IA, né, também. Eu acho que os próximos 5 anos aí vão ser desafiadores os próximos anos aí vão ser desafiadores para a advocacia e para os julgadores também. Perfeito. A gente vê a IA hoje sendo aplicada nos escritórios, vê a IA sendo aplicada em decisões, né, e a gente vê falar ilícitos, mas ali as inconsistências, talvez, que essas inteligências artificiais causam. Então, a gente não pode delegar o trabalho a elas. Né? Elas são importantes, não estou falando que não é para usar. Claro. E é como a internet há 20 anos atrás, 30 anos atrás. Deve ser utilizado com responsabilidade. Qual é a advocacia? Qual é o advogado hoje que não usa a internet? É impossível. E daqui a 10 anos vai ser isso. Qual é o advogado que não vai usar? Mas usa. Mas a gente tem que ter responsabilidade a usar. Né? Saber os limites e saber como aquilo
pode ajudar sem prejudicar decisões, sem prejudicar o aspecto humano de decisões. Perfeito. Doutor Matheus, primeiramente agradecer muito por ter aceitado esse convite, uma prosa muito legal. Depois traremos aqui para falar sobre algum tema jurídico específico. Temos aí reforma tributária para a gente discutir. Então, começa agora, em 2026. Sempre bom. Vai ser gradativo, né? O período de transição, né? Começa a partir de 1º de janeiro, vai até 2032. Temos muito tempo aí para debater e vamos depois já estar convidado para retornar aqui com esse tema muito importante. Parabenizar pela sua trajetória. Parabenizar pelo desafio. A gente sabe que não é fácil aceitar essa corrida, colocar o nome à disposição, não é fácil. Parabenizar por colocar o nome à disposição, e que se porventura vier a ser eleito, eu desejo muita sorte, um candidato preparadíssimo, e é bom a gente ouvir candidatos que realmente são aquelas pessoas que vivem da advocacia, respiram a advocacia, sabem o que é precisar da advocacia, porque a gente sabe que advogado não é apenas ter OAB, advogado não é apenas ir a eventos, advogado é aquela pessoa que realmente milita, que precisa, que sabe o que é uma tribuna, que sabe o que é esperar para despachar um processo, que sabe o que é ser bem recebido e o que é ser mal recebido. Exatamente. Então, ver uma pessoa com a sua trajetória muito me anima e muito me deixa feliz, e lhe desejo muita sorte, né? Mas só agradecer, né? Iguaí encerra, ele passa para suas considerações finais e também, obviamente, deixar o seu número, que é 18 anos de advocacia, né? E 18 é o número. Em 18 anos que a gente teve a última eleição para o 5º aqui em Sergipe. O tribunal. Será que são as estrelas? Aí. Matheus, prazer enorme ouvir mais sobre a sua história. E aqui deixo uma análise minha e muito positiva da história de vida que você trouxe, porque vemos que a sua família é toda voltada para a atuação em cartório, mas você escolheu estar na advocacia e viver da advocacia. Eu acho que isso foi muito positivo. E não foi por falta de convite que eu fui para cartório. Imagina. Então, que bom que você também se dispôs a estar nesse desafio, né? E ser realmente da advocacia, que é isso que eu e o Daniel sempre enfatizamos. E que você realmente volte aqui. Nós temos um outro projeto aí para surgir no próximo ano sobre temas, e que você volte para a gente conversar mais sobre. Deixo você com as palavras finais, e que esse momento se repita várias vezes aqui no Prosa Legal. Espero que tenha gostado. Obrigado a vocês aí pela oportunidade. Estou feliz e realmente quero voltar. Acho que o papo foi muito bom, muito legal, muito leve, né? E acho que a gente posso contribuir aí com outros temas, né, que vocês têm interesse. Mas muito feliz, véio. Obrigado mesmo aqui pela oportunidade. Acho que foi excelente. E assim, eu acho que a gente está vivendo um momento histórico aqui em Sergipe. Talvez a advocacia ainda não tenha, uma parte da advocacia ainda não tenha se dado a atenção necessária a esse processo que a gente está vivendo aqui. Como eu disse, a última eleição para o 5º que a gente teve aqui para o Tribunal de Justiça foi há 18 anos. Foi em 2007. Eu nem votei. Nem estava aqui em Aracaju, na época eu estava em São Paulo, mas mesmo que eu tivesse, não poderia ter votado, porque eu não tinha OAB ainda. Então hoje a gente está com a OAB número 18 mil, né, 17 mil. Perfeito. Na época, ali em 2007, a gente devia estar com a OAB número 5 mil, 4 mil, 5 mil, 6 mil. Então você vê a quantidade de advogados que de lá para cá ingressaram no mercado e que nunca participaram, né, de um processo como esse. Mas a gente tem que ter a noção de que esse desembargador, essa desembargadora que vai ser eleita ou eleito, ele vai ficar aí pelos próximos 15, 20, 25, 30 anos. A jovem advocacia precisa entender que esse desembargador vai acompanhar a nossa vida profissional, nossa vida economicamente útil, digamos assim, né, por esses 20 anos. Nós estamos aqui, eu tenho 41 anos, né, mas todos aqui também estão nessa faixa. Então, se o desembargador ficar aí por 20, 25 anos, vai acompanhar a nossa vida. Perfeito. Né? E a advocacia precisa entender isso, precisa entender a importância dessa eleição, né? Precisa entender a relevância de participar, a votação é online, né? Então não há desculpas para não participar da votação, né? E para que a gente dê realmente legitimidade a esse desembargador, essa desembargadora que vier a ser eleita. Né? Porque, como eu disse, é um momento histórico.
A gente não está em São Paulo, a gente não está no Rio, que praticamente tem eleição do quinto todo ano, né, pela quantidade de desembargadores que tem lá. São Paulo são quase 400. Aqui são 15. Então as eleições para o quinto aqui em Sergipe são raras, e é isso que a gente está vivendo agora. A última tem mais de 15 anos, a próxima vai demorar. Então eu peço isso, nós 3 somos advogados, mas vocês também têm amigos advogados em outros escritórios. A gente precisa passar essa mensagem da importância da participação nessa eleição e principalmente da importância do encaminhamento da mensagem de que cada advogado tem 6 votos, né? Muitos ainda acham que tem que votar em uma pessoa. Verdade. Não, eu já tenho um compromisso com fulano e... Não, mas você tem 6 votos. Indistintos, inclusive. Entendeu? 6 votos sim, tem que ser 6 votos em pessoas, em candidatos diferentes. Você não pode votar 6 vezes na mesma pessoa. Perfeito. Então, eu peço a vocês também, vocês têm aqui esse programa, né, esse podcast, e que transmitam essa mensagem também. Eu tenho certeza que é assistido e acompanhado por advogados, né, pela maioria dos advogados. Então, transmitam essa mensagem da importância de que no dia 19 eles votem, né, participem desse processo histórico aqui em Sergipe. E o que eu tenho que pedir é um voto no 18, né? Tem 6. Voto no 18. Tem 6 votos. Pelo menos um deles no 18. Então, gente, esse foi o grande Matheus Chagas, nosso querido advogado, tributarista, grande especialização, atuante aqui no Estado de Sergipe e agora candidato ao quinto constitucional. Teve esse prazer aqui, tivemos o prazer enorme de tê-lo aqui para bater essa prosa legal conosco. E é isso aí. Acompanhe, curta, compartilhe, comente, né? Vai ficar também as redes sociais de Matheus Chagas, uma pessoa extremamente acessível, né? Muita gente vai tirar dúvida tributária com ele depois. À disposição. E quem sabe, com fé em Deus, né? Até chegar lá, doutor Matheus, o senhor agora está como desembargador, analisa aqui essa situação do ICMS aqui, a gente vai ter, obviamente, um desembargador de mão cheia para lidar com um direito tão caro que é um direito tributário, direito público no geral, porque quem tem direito tributário não é impossível uma pessoa, por exemplo, ter conhecimento de direito tributário e não conhecer direito civil, direito das obrigações, direito contratual. E, pois bem, muito obrigado mais uma vez, até a próxima, deixe seu comentário e nos vemos em mais uma prosa legal. Até mais. Obrigado.